Fala galera! No corte de hoje, o Adriano Mendes abre o jogo sobre como ele fazia tudo certo no trading, e mesmo assim quase quebrou emocionalmente. Uma história real de perda, desespero e superação. Vamos nessa! Para fazer em 5 Mas minutos. no Como que eu celular faço isso? ainda? Daí eu consumi conteúdo de algumas pessoas, depois que eu fui descobrir que esses conteúdos eram extremamente rasos. Só que, cara, assim, eu não tinha noção do que era uma corretora, como que eu fazia para depositar o dinheiro, como que eu fazia para operar. Eu só queria fazer o dinheiro. Criei a conta na corretora, joguei dinheiro dentro e comecei a operar. Minha primeira... Só que aí, cara, o que me ferrou foi a falta de instrução no começo, né? Eu sempre falo pra galera, hoje eu tenho a visão de que ter uma instrução é extremamente crucial para que você consiga encurtar o teu processo de aprendizado. Para mim, hoje isso é muito claro. Na época, eu não pensava dessa forma, né? Inclusive, as pessoas hoje elas acham ruim de pagar um curso, pagar uma mentoria para receber uma boa instrução. Sim, Só que o processo dela insistir fazer tudo sozinho sai muito mais caro, sim. né? E naquela época eu estava com dinheiro, uma certa arrogância. Falei, vou fazer sozinho. Coloquei dinheiro na corretora, fui operar. Sem stop. E a primeira boletada da minha vida foi com 50 mini contratos de dólar. Cacete. Porque não tinha referência de gerenciamento Sim. de risco, nunca tinha ouvido falar de gerenciamento de risco, de stop, não sabia o que era. E deu bom. Deu bom. Isso é o problema. Eu falo que eu tive o azar de ter sorte, né? É. Porque nas primeiras 3 semanas eu fiz 20k. Nossa, cara, pessoa, sou fera da galáxia. Não, eu falei, cara, eu fiz a regra de 3, 20k, 3 semanas, 1 milhão quando? Né? Pô, continha de 3, regra de 3 básica. E no outro mês eu perdi os 20 e toda a minha reserva financeira. Que eu já contei isso, né? Tá. E aí começou a minha história, cara. Então eu tive que passar pelo processo de realmente quebrar. Não é que eu perdi parte do meu dinheiro, eu perdi Você toda a perdeu tudo que você reserva. Na época, tudo que eu tinha. Uhum. Eu tinha uma reserva de 75, mais os 20, então ficou 95, próximo de 100. Sim. Quando eu quebrei no outro mês, foi justamente porque eu não entendia ciclos de mercado, e quando eu comecei a operar, o dólar só estava caindo. Eu peguei 3 semanas o dólar caindo. Então eu abria o dia vendendo, sem stop. Tá. Eu não sabia. Então às vezes o dólar oscilava tipo 5, 6, 7, 8, quase 10 pontos para trás para depois voltar. Passava minha entrada, meio ponto. 1 ponto, meio ponto. Cara, eu fazia muitas operações, tudo scalp. Payoff era maravilhoso. Não, pra você ter ideia, cara, eu fazia 70, 80 operações por dia. E era a época que tinha a corretagem a R$1, né? Era caro. Era R$1 por Era contrato caro. operado. Então, pra você entrar na operação, você já pagava R$50. Pra sair 50. Só que um scalp de 50 contratos E aí, tu faz no uma dólar ali, penca meio de- ponto, cara, você deixa R$100 de 250. Enfim, girava igual um louco, né? E aí isso me consumiu, cara. Porque o dólar veio caindo, vinha vendendo. Eu falei, cara, maravilhoso. Tô fazendo dinheiro, vou seguir assim. Só que daí, depois das próximas 3 semanas, o dólar lateralizou. Aí Então ferrou. aí me arrebentou. Aí eu passei um mês operando. Aí que deu o start. Falei, e agora? Eu tava sem trabalhar. Tava entrando parcela do seguro-desemprego. Só que aquela fase, cara, onde você fica cego e você fica cracudo, né? Sim, você soca tudo lá. Porque todo o dinheiro que você pega, você coloca no mercado. É. E eu fazia planos mirabolantes de madrugada, passava sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, criando um plano mirabolante, uma nova estratégia. E na época, eu acho que o simulador era uns R$350. Não tinha R$350 para pagar simulador. Então tudo que eu pegava, eu colocava na real. E eu operar. Só que se eu operar com 50 contratos, depois pra você voltar com 2, 3, Vamos. não dá. E na época lá eu operava só dólar, né? E o range do dólar entre mínima e máxima girava em torno de 15 Curto. pontos. É. No máximo 20 pontos, entre mínima e máxima do dia. Era curtinho. Então eu falava, pô, pra eu fazer a grana que eu fazia antes, agora, não dá. E de novo, eu tava muito atrelado à grana. E aí não dá nem vontade de operar, né? Não dá Parece aquele que você fala, tesão, não, cara. não é esse negócio, Você então. perde o tesão. É. Porque você vê a grana entrando, você vê que é possível, você fala, porra, cara, da hora. Aí você se quebra e tem que voltar a operar pequenininho. E eu demorei, né, cara, alguns anos pra entender que eu tenho que colocar o foco no processo, né? Sim, Não no dinheiro. O dinheiro é a última etapa. perfeito. Então eu sofri bastante ali, cara.
Nossa, eu tenho certeza, tá louco. Todo o dinheiro que eu peguei. Só não vendi móvel de casa, né? Não vendi geladeira, micro-ondas da Você minha morava mãe. sozinho nessa Não, época? morava com meus pais. Morava com seus pais. Minha mãe, eu até falo sempre, né? Que o meu maior propósito no mercado, porque... Por que eu não desisti, cara, depois de tanta pancada que eu tomei? Porque eu vi o dinheiro entrando na minha conta. Eu tive certeza que o dinheiro entrou na minha conta porque eu vi o saldo. Uhum. Se eu não tivesse visto o dinheiro, acho que geraria aquela dúvida, né? Aquela Será que esse incerteza. negócio funciona mesmo? Tipo, porra, será? Mas eu vi o dinheiro entrando. Então, fui picado pelo mosquitinho no mercado financeiro ali. Falei, pô, cara, 3 semanas eu fiz 20 pau. Então, acho que aquilo dali, cara, ficou lá no fundo do coração, aquele sentimento de que é possível, sabe? E depois que eu quebrei, aí eu precisei seguir todos os processos. Só que nessa época, todo o dinheiro que eu pegava, colocava lá. Cheguei a usar cheque especial. Se pegar o teu cartão de crédito, você criava uma conta no PayPal, você comprava, entre aspas, pra Aham. você mesmo, depois você Sim, sacava o dinheiro. a grana. E não tinha nem dinheiro pra pagar o cartão depois. Não, eu me endividei pra depender do caramba, cara. bem e tal. Fiquei devendo, fiquei com o nome do Serasa, fiquei devendo cheque Eu especial, também devendo fiquei. cartão de crédito. Eu devia uma bala pro Itaú. Foi virando uma bola de neve, cara. Na época foi tenso. Que louco, velho. O que eu acho muito bacana dessas histórias aí, principalmente pra você que tá ouvindo do carro, tá ouvindo aqui na estreia, tá ouvindo no YouTube aqui, enfim, é que são histórias muito pesadas, muito pesada mesmo, né? Quem já perdeu tudo aí sabe exatamente como é isso, né? Sabe exatamente o que é essa branquidão, né? Aquela Sim. coisa que, tipo, parece que você nem tá no seu corpo, você tá meio que anestesiado, literalmente, né? E ninguém hoje precisa passar por isso, literalmente. Não precisa. Exato. Você pode perder, você vai perder dinheiro, você vai não sei o que e tal, mas é o que o Adriano falou, né? Hoje você tem possibilidade de ter instrução. Ah, porque na época tinha muito picareta, igual o Adriano falou. Não, ainda tem, Vários. Muitos. entende? Mas hoje tem bastante gente séria também. Então você consegue minimamente, né, ser instruído para isso, para você não ter que passar, né, por exemplo, o que eu passei, o que o Adriano passou e que outras pessoas que vieram aqui também passaram, tá? Cara, uma coisa que já me perguntaram, por exemplo, que eu nunca soube responder muito bem. Que eu sempre falei, cara, tem hora que eu olho pra trás e nem eu sei direito. Mas o que você fez pra conseguir se reerguer? E aí eu digo reerguer, eu não digo nem financeiramente. Eu digo pra deixar de ser um peso emocional operar no mercado de novo. Entende? Pra deixar Sim. de ser um peso. Puta, operava 50 minis. Tudo bem. Tava errado? Tava errado. Mas operou 50 minis. Já Sim. viu, já fez 20 mil na semana, caralho. E aí tu volta pra operar um mini. E aí tu perdeu toda a sua reserva. Tá fudido. Literalmente. Né? O que você fez? Você se lembra de alguma coisa assim que foi determinante? Que falou, cara, isso aqui me ajudou muito. É que a questão da paixão pelo mercado com o vício pelo mercado, eu acho que é uma linha muito tênue. Perfeito. E muitas pessoas não conseguem identificar isso. Então eu não sabia, assim, eu não consigo te responder com precisão se era de fato a paixão pelo mercado ou se era o vício pelo mercado. Perfeito. Porque perfeito. eu acho que assim, todo mundo que levou ferro e que conseguiu dar a volta por cima, a pessoa ela é um viciado em recuperação. Ela não é ex-viciado, não existe esse negócio de ex-viciado. Perfeito. Então eu falo pra galera, eu sou um viciado que estou todos os dias lutando ali, né? Oi pessoal, meu nome é Adriano, tô tantos dias sem fazer médio pra trás. Em eterna recuperação, Em né? eterna recuperação. Boa. Então, eu sempre costumo dizer, você não é consistente, né? Você não virou uma chave. Você tem que... É a decisão de estar consistente, de ser disciplinado e de continuar fazendo isso pelo resto da tua vida enquanto você operar no mercado. Porque se você vacilar, a qualquer momento você retoma a padrões comportamentais lá do passado. Perfeito. Então, pra mim era isso. Hoje eu consigo ver que um pouco sim era pela paixão, porque, cara, eu comecei a gostar muito. Eu confesso que eu não sou um cara que gosta de estudar. Mas eu gosto de estudar aquilo que, de fato, eu me proponho a fazer. Sim. Então, um assunto é interessante pra mim, cara, eu vou mergulhar de cabeça, vou me aprofundar, estudar o que eu puder, consumir todos os tipos de conteúdo pra poder me tornar bom naquilo. Agora,
não é um negócio que me chama atenção, nem vou perder meu tempo. Então, quando eu vi o mercado, cara, eu falei, cara, é isso. Você chorava? Cara, não, Você não chorava? não, Na época que você quebrou, na época... Nada? não. Eu não tive tempo até hoje. Eu acho que eu sofro. Hoje, cara, eu comecei a fazer terapia só ano passado, depois de 7 anos no mercado financeiro. Tá. E eu vi que várias coisas que aconteceram comigo no passado, Você vinha carregando na mochilinha. vinha carregando. Então hoje eu aprendi Pesado, velho. a ressignificar muitas coisas que aconteceram no passado. E hoje eu entendo que alguns aspectos comportamentais que eu tenho foi gerado por traumas do passado, mas que por eu não externalizar, eu fiquei Sim. guardando, isso foi me fazendo mal durante um tempo. Cara, isso é muito forte. Isso é muito real. É muito real. Isso que você, assim, você é a Sim. primeira pessoa que senta nessa cadeira e fala isso. Eu cara, até arrepio, porque de fato Sim. isso é muito real, cara. E assim, só sabe disso quem já se fudeu. É quem sente na pele, né? E cara? assim, quem já se fudeu e deu a volta por cima. É, exato. Porque se você morreu, meu filho, esquece. Aí, Se você desistiu, você não se sabe. você desistiu, deu merda também, aí você externaliza tudo. Você fala, não, cara, eu Sim. quebrei lá no mercado, esse negócio é uma bosta, esse negócio não sei o quê. Você externaliza de alguma forma, né? Sim. Pra mim foi bem pesado essa situação, cara, porque mesmo lá na época que eu tava colocando dinheiro, perdendo, pegava um pouco de dinheiro da minha mãe, cara, e respondendo voltando um pouco na tua pergunta, foi um pouco de vício e um pouco de propósito. O vício porque você fica viciado realmente, você quer fazer, você tá se ferrando, se arregaçando inteiro, mas você não quer largar o osso. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu tinha um propósito muito forte, que através do mercado financeiro eu via a possibilidade de dar uma vida melhor para minha família, na época. Né? Minha mãe tinha problema na coluna, eu vi algumas vezes minha mãe chorando dentro de casa, e no dia seguinte ela tinha que ir pro trabalho com dor nas costas, e eu, inconsequente, em casa, brincando, né, de perder dinheiro. Porra, aí meu pai também trabalhando pros outros. Falei, cara, eu sei que com o mercado financeiro eu posso prover minha família, eu posso dar uma qualidade de vida para eles, eu posso aposentar minha mãe, eu posso de repente futuramente pagar uma cirurgia de coluna para ela, que ano passado eu fiz isso. Então no fundo tinha o propósito, só que eu não sabia conectar o meu propósito com a ação de fazer o certo, porque o vício me atrapalhava muito naquele momento. Então o foco totalmente no lugar errado. O foco meu tava em fazer dinheiro. Era dinheiro, 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 dinheiro. Não tava no processo. Depois que eu me ferrei, que eu fui entender a questão que o comportamento é o principal. O comportamento, a parte mental é o que vai fazer com que você tenha resultado. Só que o problema de todo iniciante, sem exceção, é que os caras querem focar em técnica. Eles acham sempre que é um setup milagroso, que é uma nova estratégia, que é um novo indicador que vai resolver o problema do cara. Não é. E eu demorei pra entender isso, né? Só que quando eu entendi que não tinha nada a ver com técnica, cara, que eu só tinha que parar no dia que eu tava perdendo acima do que eu tava planejado, acima do que eu tinha proposto, era só parar. É muito mais barato você parar na perda e no dia seguinte você ter ainda a chance de poder continuar lutando, do que você insistir em recuperar, às vezes, algo que, cara, só vai te levar pra ladeira abaixo. Então, na época, eu sabia fazer dinheiro, só que eu não sabia perder. Perfeito. Então, quando eu tive essa sacada, eu entendi isso, e eu consegui enxergar de uma forma muito clara que o meu problema era os dias de perda. Eu falei, cara, eu tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar pelo resto da minha vida em cima disso. E que, incrivelmente, né, quando eu comecei a me policiar, os resultados começaram a aparecer. Então eu vejo que o maior gargalo de todas as pessoas não é dia de gain. Eu falo que o mercado financeiro não tem nada a ver com gain. Tem a ver como você reage nos dias de perda. É como você perde que determina se o teu mês vai ser positivo ou não. A minha percepção é essa. Boa. E isso reflete nos meus resultados hoje e também da galera que me segue, que eu recebo feedback, dos meus alunos. Eu sempre falo que muitas pessoas são iludidas, assim como eu fui, que às vezes a pessoa ela acha que ela vai sair de um cenário perdedor. Vou fazer o curso do Adriano ou a mentoria do Adriano e vou me tornar vencedor. Não. É um processo, cara. Se você tá perdendo muito, quando você começa a ajustar esses pontos, você sai de um perdedor que tá perdendo bastante grana, você começa a perder bem menos grana.
Depois que você passa do processo de perder menos grana, ainda tá perdendo pouco, você começa a empatar. Depois que você passa por esse processo de empatar, você começa a ganhar pouco. E depois você vai fazendo ajustes para que você consiga exponencializar os seus resultados. Boa. Né? Então eu vejo, até pela minha própria trajetória, que foi exatamente assim. Foi um processo de construção nessas etapas, né? Você chegou a passar pela fase do medo de clicar depois? Cara, Ou você nunca chegou a passar por isso? Aquele cara fazia análise, não sei o que, e tal, na sim. hora de clicar, não clicava, cara. Não clica, o cara não clica, o cara Eu travava. não hesitava, cara. Não. Eu acho que esse foi um dos problemas também que me levou pro buraco lá na época, E depois, porque eu tenho um perfil agressivo nesse sentido, sabe? mas depois que você quebrou também, você não teve esse problema. Eu fiquei anestesiado, mas foi tipo 2 semanas. Tá. Mas eu acho que eu só fiquei anestesiado porque eu tava sem dinheiro na conta. Ainda bem, né, velho? É, Senão tinha. Porque tipo, foi uma forma basicamente do universo me castigar ali, Exato. entendeu? Tipo, falou, cara, agora você vai ficar na frente do computador, Boa. mas você não vai conseguir clicar. Tipo, eu passava o dia inteiro na frente do computador. Na época eu só fazia faculdade. Inclusive na época lá eu fiquei devendo na faculdade o ano inteiro, porque as mensalidades que eu tinha pra pagar a faculdade, pra onde você acha que foi? Colocava no mercado, né? Imagina. Não, imagina. eu vou colocar acho que era 1.200 na época a faculdade. Falei, ó, vou colocar no mercado. Aí eu opero tantos contratos de dólar, pego tantos pontos por dia, numa semana eu já tô com uma gordura, aí eu saco os 1.200, pago a faculdade e continuo com a gordura que eu tava. Cara, segunda-feira eu me quebrava. Porque bastava eu tomar o primeiro loss que eu já entrava em modo de fúria, o dinheiro ia embora, me arrebentava. Você arrastava stop? Ou você fazia muitas entradas depois que você perdia? Cara, eu fazia muita entrada. Arrastar stop não, cara. Mas muitas... É que assim, teve várias etapas, né? Teve a etapa que eu mexia em stop, teve a etapa que eu fazia médio pra trás, né? Tinha a etapa que eu começava a virar o trader torcedor, né? Oi, Pedir ajuda Deus. pra Deus? Oi, Deus, sou eu de novo. Prometo que não faço mais médio pra trás. Hoje. Só hoje. Só hoje. Então, cara, eu passei por várias etapas, né? Então, Boa. hoje, quando eu direciono a galera e eu falo que as coisas não funcionam, pode ser que não funcione pra pessoa, mas definitivamente não funcionou pra mim. E eu vejo que é um padrão comportamental que envolve isso. Por exemplo, muita gente ensina a fazer médio pra trás. Daí alguns defensores falam, cara, tem que saber o que tá fazendo. Mas assim, quem ensina é muito fácil falar. Porque o cara tá vendendo curso, então o cara tem grana pra sustentar um médio pra trás. Beleza. Uma conta gorda. Agora vai falar isso pro cara que tem R$1.000, R$2.000 na corretora. Beleza. O cara começa a operar com 1, 2 contratos, daqui a pouco tá segurando Mas 20, eu vou te 25, falar, 30 cara. pra trás. Não tem Cara, como. Você sabe, o cara pode ter a conta gorda. Ficar nessa de brincar médio pra trás, vou segurar, cara, é assim, 1, 2 dias que der errado, muito errado, Sim. tipo CPI lá quanto foi? Novembro agora? Que saiu, novembro, 3 mil dezembro. pontos. 3 mil pontos no Pô, dia. que tinha de ninguém vendido ali, velho. Que, pulou meu stop, aí o cara trava na tela e o índice, 3 mil pontos pra cima, irmão. Sim. E o nego fazendo médio pra trás? Não, vai voltar, já subiu muito. Cara, tipo, numa dessa não volta. Você pega um dia de dólar de tendência forte, por exemplo, igual você eu já deve ter visto várias vezes. quebrei no dólar algumas vezes, cara, porque Então. meu foco tava em dólar na época. Inclusive, quando a gente trabalhava lá na empresa de marketing, lá atrás. Cara, teve um dia que o dólar subiu. E aí, Você vendeu. o que você Vendi achou da no história do 50. Adriano? Ele nunca voltou. Foi pro 61. Muita gente pensa que basta Vendi. aprender setup e estratégia para ter sucesso no trading. Mas como ele mesmo mostrou, a parte mais difícil é a mentalidade e o controle emocional. Se você está passando por um momento difícil no mercado, saiba que não está sozinho. Muitos traders tops já passaram por isso e conseguiram virar o jogo com paciência e disciplina. Qual foi o seu maior desafio emocional no trading até hoje? Foi perda grande? Fúria no trade? Medo de operar? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder todos. Se você gostou desse tipo de conteúdo com histórias reais, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos cortes. Um abraço e até o próximo vídeo. Bora pra cima! Vejo que o problema não necessariamente está na técnica, mas no comportamento. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa que faz médio para trás,
É problema comportamental de não aceitar o stop. Ela não consegue entender que a perda não é algo ruim. Hoje eu entendo que para ela, inclusive, é muito mais barato ela aceitar um stop